Século XX, né? Século XX, o ser humano agora passa a se relacionar com a natureza de uma maneira muito mais intensa, conhecendo a natureza, buscando conhecer a natureza de uma maneira muito mais profunda, né? Essa abordagem, né, de conhecimento da natureza, ela não é mais apenas observacional, ela não é mais apenas empírica, ela até pode ter algum tipo de contexto mitológico ainda presente em algum contexto, né? Você tem aí alguns ramos da ciência que levam em consideração o que dizem algumas religiões, mas não é a grande parte da comunidade científica que adota esse tipo de abordagem, embora ela exista, mas a fusão dessas diferentes disciplinas, diferentes ramos do conhecimento, com o conhecimento das áreas de saúde, conhecimento da medicina, conhecimento médico, conhecimento terapêutico, conhecimento diagnóstico, faz com que hoje nós possamos assumir que o ser humano ele tem uma relação com a natureza que é muito baseada numa filosofia científica multidisciplinar. O ser humano continua buscando conhecimento, ter ciência do que é a natureza, né? A natureza do corpo humano, a natureza do que envolve a saúde, do que envolve a doença, continua sistematicamente buscando esse conhecimento, registrando esse conhecimento, testando esse conhecimento, passando adiante esse conhecimento, aplicando esse conhecimento, mas agora isso se dá de uma maneira muito mais complexa e muito mais rica, né? Por isso multidisciplinar. E isso vem desde o início do século XX, né, quando as grandes revoluções aconteceram na física, aconteceram muitas revoluções também na química, que são duas disciplinas que logo de início começaram a colaborar, né, com as ciências da saúde, né, as ciências médicas. Então, ainda que no Brasil nós ainda estivéssemos no início do século lutando, né, contra doenças tidas como doenças tropicais, né, e aqui nós temos outros dois grandes representantes dessas lutas, né, o Adolfo Lutz, que foi um médico cientista muito importante, importante inclusive no estabelecimento da relação de causalidade entre o Aedes aegypti e a febre amarela, né, ele que desvendou ali os mecanismos pelos quais o Aedes aegypti está envolvido na transmissão da febre amarela. Temos aqui o Vital Brasil, né, que foi nada mais, nada menos do que o médico que fundou o Instituto Butantan, que hoje tem um papel importante no Brasil, já desde sempre, né, um papel importante no Brasil na questão da produção de vacinas, está envolvido aí com a produção de vacinas contra a Covid-19, inicialmente reproduzindo uma vacina que foi gerada na China, né, a Coronavac, e mais recentemente tentando produzir aí a sua própria vacina, a Butanvac, né, que talvez esteja disponível para a população em 2022. Então, esses dois grandes nomes das ciências médicas brasileiras, ali no início do século, embora eles fizessem parte ainda de uma luta voltada para o atendimento a problemas ainda considerados problemas de base, problemas básicos, né? Problemas relativos à relação do homem com a natureza de uma maneira um pouco menos sofisticada, elaborada. Já no início do século, muitas revoluções nos diferentes campos do conhecimento trouxeram para dentro das ciências médicas possibilidades que hoje nós podemos considerar como infinitas, né? E aí nós temos alguns exemplos seguindo aqui a nossa
linha do tempo que, a partir de agora, já não é mais necessariamente uma linha do tempo que obedece a uma ordem de apresentação dessas pequenas revoluções e seus imensos potenciais, né? Aqui você tem um exemplo de hoje o que é possível se fazer, né? Transplante de córnea. Você pode dar visão a alguém, né? A partir da transferência de uma parte ou de um tecido de um outro indivíduo para essa pessoa necessitada. Isso acontece, transplantes em geral, né, acontecem já em diversos tipos de órgãos, né? Se fala até hoje em se buscar um transplante de cérebro para um corpo mais robotizado, né? E não se sabe aí qual é o limite disso, né? E falando em robôs, né? Você tem hoje em dia próteses que são capazes de, além de dar um aumento de força para os indivíduos, também são capazes de mimetizar a delicadeza da manipulação motora que fina, né? Que o ser humano exerce, substituindo muitas vezes órgãos perdidos, membros principalmente perdidos em diversas situações. Você tem aqui a área de reprodução humana, né, que por si só vem, vem gerando revoluções uma atrás da outra, né? Começamos com um bebê de proveta, depois veio aí a clonagem, né? Clonagem de animais, mais recentemente um chinês usando uma técnica chamada de CRISPR, modificou geneticamente um embrião e, a partir disso, fez com que esse embrião não expressasse mais proteínas que são importantes para o adentramento, a invasão do vírus da imunodeficiência humana adquirido, o HIV, entrasse nessas células e as crianças, mais de uma, nasceram na China, mas não se sabe muito bem como é que essa história está se desenrolando, né? Inclusive ele foi preso por conta disso, ele fez a revelia de comitês de ética, são questões que ainda estão em discussão, né? Mais recentemente já foi liberado nos Estados Unidos, pelo menos, um estudo com embriões a partir de 14 dias, né, de desenvolvimento. Até então era possível estudá-los até o 14º dia de desenvolvimento. Após esse 14º dia não era permitido, e a partir de agora se faz essa permissão. E além dessa manipulação embrionária, também existem essas questões éticas importantes, né, que traz para dentro do conhecimento médico de uma maneira muito forte a filosofia, né, e todas as questões que envolvem a ação baseada na moral humana, né, que deve existir sempre em algum nível para que uma sociedade seja minimamente organizada e justa. Nós temos a física, né, trazendo a revolução da imaginologia. Hoje nós podemos ver em detalhamentos nunca antes imaginados estruturas internas do corpo humano, e baseado em conhecimento físico, né, e matemático também. Né? A cada novo tomógrafo que surge, a cada novo equipamento de ressonância magnética que surge, antes de surgir o equipamento, precisa haver uma matemática que permita que a engenharia construa aqueles equipamentos e, consequentemente, que os profissionais de saúde utilizem esse equipamento. Então, é um conjunto de conhecimentos trabalhando junto no desenvolvimento de diferentes áreas e, nesse contexto, do conhecimento médico junto a isso, né? Temos a tecnologia do DNA recombinante, né, que nos permite ler esse DNA, entender melhor doenças que sejam baseadas em alterações genéticas, prever a possível ocorrência de doenças no futuro, né? E voltam questões éticas a serem discutidas por conta desse desenvolvimento tecnológico, né? Será que é saber
né, desde sempre, desde cedo, até talvez antes do nascimento, que uma criança no futuro desenvolverá uma doença neurodegenerativa sem cura até então? Será que isso de alguma maneira interfere na decisão dos pais de manter uma gravidez? Né? Então, são perguntas que vêm juntamente com o desenvolvimento do conhecimento médico, que está empurrando as fronteiras do entendimento do que é ser humano, do que é possível, né, e aceitável dentro do contexto das ações humanas, e essa integração multidisciplinar sempre nos leva a evoluir a complexidade dos nossos pensamentos por conta do surgimento de problemas complexos como esse que eu acabei de citar. E aí nós temos uma outra revolução que envolve matemática, envolve computação, né, que é a manipulação à distância de robôs em procedimentos cirúrgicos. Né? Então, cada vez mais o médico que vai operar o paciente não precisa necessariamente estar presente na sala de cirurgia, pode estar à distância, né? Nesse caso estão no mesmo ambiente, mas poderia estar à distância e o procedimento seria feito do mesmo modo, né? E isso, obviamente, exige desse profissional um treinamento diferenciado, um treinamento que vai além da medicina, e aí nós entramos em uma outra questão importante, que não são só as diferentes áreas que se integram para fomentar os seus próprios desenvolvimentos e o desenvolvimento do conhecimento médico, das ciências médicas propriamente dito, mas é também os profissionais que estão inseridos, né, nessa prática, nessa aplicação diária desses conhecimentos, também precisam em algum nível acompanhar essas integrações de conhecimento para melhor dominar aquilo que desempenha, né? Nós temos aí a medicina intensiva, né, que também sofre hoje modificações diversas, né? Você tem a transferência dos pacientes acontecendo em veículos como helicópteros, no caso do exemplo, que precisam estar equipados adequadamente para que o atendimento desse paciente não seja interrompido por falhas nesse monitoramento, né, e nessa estabilização desse paciente até que ele chegue no ambiente hospitalar mais adequado para o seu tratamento, e só que dentro de um de um veículo, né, como esse, né, um helicóptero no caso, ou que fosse em uma ambulância, né, as interferências são diversas, né, de diferentes tipos. Então existe toda uma engenharia, e aí vem junto também todo um conjunto de profissionais de computação, profissionais que estão trabalhando em conjunto para tornar cada vez mais adequado esses espaços para o transporte mais efetivo desses pacientes nesse contexto de urgência e emergência. Você tem também as áreas que trabalham com terapia celular, né, as células-tronco aí podendo gerar qualquer tipo de célula, hoje começam a ser aplicadas em contextos para que façam a reposição de perdas celulares que possam ter acontecido em algum tipo de órgão. Se pensa já se faz um pouco disso experimentalmente no contexto do sistema nervoso, de medula. O paciente faz uma lesão de medula, existem alguns tratamentos piloto de aplicação de células-tronco para que haja uma reconfiguração ali dessas redes neurais para que a função medular não seja perdida completamente ou seja minimizada. Transplante, terapia celular, que vem, de algum modo, em alguns casos, até substituir transplantes. Hoje se faz transplante de pele, mas busca-se, com terapia celular, que não haja necessidade mais de transplante de pele, e sim apenas a aplicação de células-tronco basais ali para recuperação de epitélio em áreas perdidas por queimadura, por exemplo. Então, é toda uma área que envolve diferentes profissionais, né? Profissionais da química, profissionais da biologia, profissionais
médicos e a integração desses conhecimentos levando ao desenvolvimento do conhecimento médico e da sua aplicação. Agora, com a pandemia, né, já estão sendo previstas aí novas pandemias por outros agentes, e os governos já estão alertas para essa possibilidade, seja ela através de guerras biológicas, ou seja ela acontecendo de maneira natural, como parece ser o caso dessa epidemia, dessa pandemia de Covid-19, de SARS-CoV-2. Os governos agora passam a trabalhar a saúde pública de uma maneira também preventiva e tratar os dados relativos às ocorrências de uma maneira muito mais complexa. Hoje você tem a epidemiologia molecular, né? O vírus está se dispersando pelo mundo e, ao mesmo tempo, ele está sendo coletadas informações sobre o genoma desses vírus que estão sendo transmitidos em diferentes lugares, de maneira que se possa perceber qual é o nível de mutação, o grau de mutações que esses vírus estão passando ao longo dessa cadeia de transmissão e, consequentemente, se estão ganhando ou não virulência, que pode fazer com que uma nova cepa surja, né? Falou-se recentemente da Delta, do SARS-CoV-2, como sendo com maior potencial de transmissibilidade e ocasionadora de maior gravidade, possível causadora de maior gravidade nos pacientes que fossem infectados, que são infectados por ela, né? E essa epidemiologia molecular fazendo todo esse trabalho de uma maneira super organizada, né, orquestrando o trabalho de laboratórios no mundo inteiro, formando redes, estão sendo formadas de comunicação entre diferentes laboratórios para que se tenha uma espécie de cobertura global desses acontecimentos e se possa o mais rápido possível impedir a disseminação de novos processos epidemiológicos, de novas pandemias que possam vir no futuro, que estão ameaçadas de acontecer no futuro. Então, a saúde pública tradicional, a epidemiologia tradicional, passando por uma revolução gigantesca que depende de computação, que depende de matemática, que depende de biologia, que depende de vários ramos do conhecimento para que ela funcione de uma maneira efetiva, né? Além disso, outras áreas, como a própria computação, que já foi mencionada, sendo utilizada juntamente com a sociologia, para ir buscar junto às pessoas na sociedade informações sobre o que elas estão passando, sobre o que está acontecendo com elas durante o período em que a pandemia está acontecendo, para, a partir desse conhecimento, poder gerar informação que apoie tomadas de decisão governamentais em relação a o que fazer, por exemplo, o nível de restrição necessário para a circulação das pessoas em determinado momento da pandemia, se há necessidade ou não de se fazer um lockdown, um fechamento completo, ou se pode fazer um fechamento parcial, ou apenas grupos de pessoas são permitidos circular, ou então em determinados lugares só podem circular pessoas que já tenham uma vacinação comprovada, porque isso garante um certo grau de imunidade e, consequentemente, caso essas pessoas venham a ser infectadas, elas não serão tão prejudicadas quanto seriam se não tivessem sido vacinadas. Então, todo esse processo envolvendo diferentes dimensões, ramos do conhecimento integrados e fazendo o conhecimento médico e as ciências médicas também se desenvolverem nesse ramo da saúde pública, da epidemiologia. Aqui temos uma figura antiga, né, egípcia, mas que eu coloquei aqui para representar o processo de morte, né? Você tem aqui o deus da morte, né, levando aquele que entrou em óbito, né, que faleceu,
E aqui nós temos a balança, opa, foi azul. Nós temos aqui a balança que vai pesar as ações, né, desse ser humano e vai definir para onde é que ele vai exatamente, se ele vai para um lugar bom, se ele vai para um lugar ruim, se ele vai para algum lugar, mas a morte em si, né, que já foi dita por algum filósofo, que é o maior dos problemas, né, o maior problema de todos a ser resolvido é a morte. Lidar com a morte também é algo que desafia as ciências médicas, desafia o conhecimento médico, mas isso não significa que as ciências médicas estejam passivas diante desse desconhecimento, né? Há algum tempo atrás, na França, pacientes em estado vegetativo por período prolongado, por tempo prolongado, foram submetidos à ressonância magnética funcional e a partir dali se percebeu um nível de atividade que pode ser um nível de atividade associado a um estado de consciência. Então, isso gera perguntas do tipo: será que esses pacientes estão conscientes e aprisionados dentro do seu corpo sem poder manifestar nenhum tipo de comunicação, né, estabelecer nenhum tipo de comunicação, e ao mesmo tempo estão impedidos de receber qualquer tipo de comunicação, já que não estão com os sistemas sensoriais aptos a fazer esse tipo de ligação. Como lidar com situações como essa? Como estabelecer que realmente que alguém morreu? Como tornar os protocolos de diagnóstico de morte cerebral realmente acurados? Toda essa discussão que envolve profissionais de medicina e de fora da medicina também também está sendo trabalhada pela integração, né, desses diferentes conhecimentos para que possamos evoluir também nessa frente, que é uma das frentes mais difíceis, né, como eu já disse antes, para a filosofia, um dos, se não o maior problema de todos que a humanidade enfrenta. E por último, mas não menos importante, a relação do ser humano, né, do profissional de saúde, do profissional de medicina, com a inteligência artificial, né, que agora está chegando, já chegou para ficar e, se insere cada vez mais nos diferentes ramos, né, da atividade humana, e na medicina não será diferente, ela já está presente, como disse antes, e o profissional médico precisa começar a compreender melhor o que essa inteligência artificial, de que maneira ela vai se inserir na atividade médica, se ela vem para substituir o médico, se ela vem para somar, né, se ela vem para aumentar a capacidade de atuação médica, que tipo de conhecimento precisa ser incluído na formação médica para que o médico possa interagir com essa inteligência artificial de uma maneira mais tranquila, né, mais natural, e que envolve diversos graus de conhecimento da epidemiologia, da matemática, da física, da computação, da própria medicina. Então, essa inteligência artificial que para, vem para estar presente cada vez mais forte nas atividades médicas, mais um exemplo de como a multidisciplinariedade, integrando-se diferentes níveis, ramos do conhecimento, isso só enriquece o conhecimento médico, o desenvolvimento do conhecimento médico e, consequentemente, gera potenciais de desenvolvimento desse conhecimento que são infinitos. Então, vivemos num momento em que as ciências médicas têm infinitas possibilidades ao longo do tempo futuro, coloquei aqui um tempo infinito, infinitas possibilidades de se desenvolver, né? E
felizes são aqueles profissionais que estejam sendo contemporâneos de toda essa riqueza de possibilidades.